Os maiores erros que as pessoas cometem ao montar uma food bike. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom, uma das primeiras coisas que a gente faz quando vai montar uma food bike é olhar referências, né? Buscar referências de outras food bikes para poder implementar na nossa. Mas será que isso é um caminho legal que a gente pode fazer? Talvez sim, talvez não. Pode ser um atalho, né, para que dê certo, mas também pode ser um atalho para que dê errado. Então a gente vai ver alguns erros que as pessoas cometem ao montar uma food bike nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando nós montamos a nossa food bike, nós cometemos também muitos erros que deram muita dor de cabeça pra gente, né? A gente chegou a ficar até meses, né, quase um ano sem poder colocar a nossa bicicleta na rua, por conta de alguns erros que a gente cometeu, né? Mas com o passar dos anos a gente foi aprendendo, a gente foi melhorando, né? A gente foi avaliando o que era certo, o que não dava certo, né? E aí agora a gente tem a experiência que eu gostaria de passar para vocês também, né? Alguns erros que, não todos os erros que eu vou falar aqui a gente cometeu, né? Mas a gente sabe também que isso acontece. Eu vou falar de alguns que a gente cometeu, mas alguns que eu sei que também pode acontecer com vocês. O primeiro erro que as pessoas cometem logo de cara é a falta de planejamento financeiro, né? No nosso caso, a gente também cometeu esse erro e a gente sofreu as consequências, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é se preocupar com a bicicleta, se preocupar em fazer cursos, né? Mas esquecem também que precisa ter um caixa, precisa ter um planejamento financeiro, né, para que as coisas deem certo, para que você consiga fazer com que o negócio gire, né, sem você ter muita dificuldade. Então é bom que você, antes de mais nada, planeje, né, faça os cálculos do que você vai gastar, do que você precisa investir, de tudo que está incluso para você poder montar uma bicicleta. A gente precisa entender que colocar uma bicicleta num evento ou colocar uma bicicleta na rua para vender brigadeiros ou qualquer outro doce, não é só ali que vai o investimento. A gente precisa também pensar que a gente tem que equipar a nossa cozinha, a gente tem que comprar material, né? Tem várias outras coisas. A gente precisa de um transporte para muitas vezes para levar a bicicleta para os lugares, né? Principalmente se você trabalha com evento. Então talvez você precise adaptar o seu carro, como eu fiz com o meu, né? Precisei de uma adaptação no carro para poder levar a bicicleta para os lugares. Então você precisa calcular isso, né? Porque depois que você começa a trabalhar e você começa a ver as necessidades dessas coisas, fica mais difícil para você ajustar, né? Porque você já está com o negócio funcionando. E muitas vezes pode ser que aconteça de você não ter dinheiro para fazer, né? Depois que você já começou. Então fica mais difícil ainda, né? Então é melhor você sentar direitinho, pensar bem, né, no lugar que você vai trabalhar, com que tipo de doce você vai trabalhar, o que você precisa fazer para equipar a sua cozinha e calcular tudo certinho para que você não passe por perrengues, né, que a gente no começo também passou. Outra coisa também que é muito comum é as pessoas não escolherem um bom lugar para trabalhar, né, a localização inadequada. Eu já falei disso sobre isso num outro vídeo também, que você escolher um lugar para trabalhar faz muita diferença, né? A gente sabe que a bicicleta ela chama atenção, ela serve ali para chamar a atenção das pessoas, mas se você não colocar a bicicleta num lugar adequado, não vai dar certo, né? Você vai ter muita dificuldade, você vai ter muita perca de material e aí você vai desanimar com o seu negócio. Então você precisa saber o lugar que você vai trabalhar, quais são os comércios que estão na região, que vão também influenciar no seu negócio se ele vai dar certo ou não. Você precisa ver questões também, né, da licença, que eu já falei em outro vídeo, né? E você precisa saber se o público, né, que você vai trabalhar ali, ele vai aceitar um doce gourmet ou não, né? Aqui em Itanhaém, por exemplo, no começo deu muito certo, porque primeiro que a gente teve algumas vantagens, né? Por ser a primeira food bike do litoral aqui, né? Não existiam food bikes na época que a gente lançou a nossa, né? Então era uma coisa que foi muita novidade. Outra coisa também que ajudou muito é que teve uma reportagem de TV com a gente, né? Então a gente fez uma entrevista, a gente participou de uma reportagem da TV. E isso depois que passou na televisão, as pessoas quiseram conhecer a bicicleta. Então no começo deu muito certo por isso também, né? Só que geralmente isso não acontece com todo mundo. Então no começo deu certo, mas depois, com o passar dos meses, né,
a gente foi vendo que as pessoas foram se acostumando, que as pessoas já não valorizavam tanto um brigadeiro gourmet na cidade, né? Elas davam preferência para coisas mais baratas. Então a gente começou a perceber que o centro de Itanhaém, o local aqui, não era adequado para o tipo de negócio que a gente tinha, né? Aí o que a gente teve que fazer? A gente migrou para trabalhar em Santos, que é muito mais longe daqui, né? E aí a gente trabalhava lá 2 vezes por semana. E lá, né, no local que a gente escolheu, no local que a gente fez uma parceria na época com um restaurante, ali deu muito certo, né? As pessoas ali valorizavam o produto, né? E outra coisa também que era interessante, pelo fato da gente não ir todos os dias, as pessoas ficavam ali esperando, né, o dia que a gente chegava para poder comprar para a semana toda, né? Então é muito importante que vocês estudem o lugar que vocês vão colocar, né? Não é qualquer lugar que você vai colocar uma bicicleta, né, que vai dar certo. Então você vai ter o trabalho de montar sua bike, você vai ter o trabalho de correr atrás de licença, você vai ter o trabalho de escolher o lugar, e aí quando você for todo feliz trabalhar, você vai ver que o pessoal não valoriza muito, né? Então, das duas uma, né? Ou você vai ter que mudar o seu produto, colocar um produto mais barato, alguma coisa assim mais acessível para as pessoas, né? Que vai dar o mesmo trabalho, mas não vai dar tanto retorno. Ou talvez você tenha que escolher um outro lugar também para trabalhar. Então, pesquisem o lugar, pesquisem a concorrência, né? Pesquisem os comércios, né? E eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu expliquei mais sobre isso também, para vocês poderem entender melhor esse assunto. Outra coisa também que as pessoas às vezes não dão atenção é no cardápio, né? Muitas vezes a pessoa coloca um cardápio muito limitado ou muitas vezes muito complexo, né? Então o que seria um cardápio limitado? Às vezes poucos sabores, por exemplo, ou apenas um tipo de doce, né? Então você quer trabalhar, por exemplo, com um brigadeiro. Então você leva lá brigadeiro e você coloca 2 sabores apenas. Então, ou 3 sabores apenas, né? Então as pessoas vêm, só que elas falam, ah, não era isso que eu queria. Ah, tem esse tal sabor, você fala que não. Ah, tem esse outro sabor, não. Isso aconteceu muito com a gente também, mesmo a gente tendo um cardápio bem variado, né? Mas sempre tinha aquela pessoa que perguntava de um tipo de brigadeiro, um sabor de brigadeiro ou um outro tipo de doce que a gente não trabalhava. Então eu também falei no outro vídeo sobre isso, né? É interessante que vocês trabalhem com mais de um produto, não coloquem apenas um produto, porque muitas vezes um produto ele não vende tanto quanto você pensa, mas o outro produto que você coloca às vezes acaba compensando, né? Então a venda dos dois ali somado dá um valor legal para vocês. Então no começo a gente trabalhava com um brigadeiro, né, o boleado normal. A gente colocava também brigadeiro de colher, né, em 2 tamanhos diferentes. A gente tinha o tamanho pequeno e o tamanho grande. Então no começo a gente trabalhou com isso, né? Depois a gente colocou alfajor, a gente foi colocando outras coisas, né? Mas assim, o alfajor, por exemplo, hoje a gente começou a trabalhar com vários sabores de alfajor. Hoje a gente tem apenas um sabor, né, que é o tradicional. Então a gente viu que esse é o que dá certo. Então com o tempo vocês vão pegando essas manhas também. Mas é interessante que vocês não façam um cardápio muito complexo, que quando a pessoa tem que chegar na sua bicicleta, você tem que ficar explicando ali todos os produtos que tem, tudo que tem ali em cada produto. Então é uma coisa muito complicada, as pessoas não vão guardar na memória, né? Não vão entender às vezes o que é o produto, então elas podem acabar desanimando. Então façam um cardápio variado, é interessante vocês colocarem mais de um produto, né? Também pensem também nos produtos que vocês vão trabalhar para não ser uma coisa muito diferente da outra, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com brigadeiro e vai trabalhar com pipoca na mesma bicicleta. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tente casar, né? Tente casar, fazer um produto que combine com o outro, porque às vezes a pessoa compra até os dois produtos e leva, né? Então, coloquem mais de um produto, coloquem um cardápio assim que não seja tão limitado, mas também que não seja muito complexo, né? Tente fazer uma coisa um pouco mais simples assim para que as pessoas entendam, guardem na memória e que elas também possam indicar para outras pessoas também sem dificuldade. Outro erro comum também que as pessoas cometem é a gestão de estoque, né? Então, como a gente trabalha com produtos gourmets, né, com produtos de alta qualidade, é interessante que você tenha um controle de estoque também que seja interessante, né? Para que você não perca produtos, né? Então a gente trabalha com produtos que têm validade, a gente trabalha com produtos que precisam ser colocados num lugar adequado, precisam ser armazenados de forma correta, né? Então vocês também precisam ter essa gestão de estoque, né? E muita gente às vezes não se preocupa com isso, né? Às vezes acaba guardando de qualquer jeito, não perde a qualidade do produto, né? Da matéria-prima.
ou às vezes acaba perdendo material, né? Às vezes a pessoa não se liga na validade e aí tem que jogar o doce fora, né? O produto fora. Então é preciso também cuidar do estoque, né? Da gestão de estoque, tanto com a questão da matéria-prima para fazer os doces, quanto também a questão de embalagens, né? Porque embalagens também perde, você precisa adequar também, colocar no lugar adequado, né? Então tudo isso é interessante também. Você ter uma gestão de estoque, controlar o seu estoque, né? Que isso também vai gerar custos, né? Então você precisa controlar legal, adequar, né? Fazer uma gestão adequada do estoque. Muita gente comete esse erro, né? E acaba às vezes saindo muito caro, né? Acaba pagando para trabalhar, né? Então é muito importante que vocês também tenham uma gestão de estoque adequada. Outra coisa também, né? Que até falei um pouquinho antes, é subestimar a concorrência, né? Muitas vezes você vai colocar ali a sua bicicleta num lugar e você olha para a região e não tem nenhuma outra bike aqui, somente a minha. Mas isso não quer dizer que você não tenha concorrentes, né? Então você precisa saber, por exemplo, se você vai trabalhar com chocolate, você precisa ver também se os comércios da região não trabalham com isso, né? Porque eles são os seus concorrentes. Então eles podem muitas vezes interferir no seu negócio, né? Então, volto a dizer, né? Você estudar o lugar que você vai colocar a sua bicicleta. Não subestimem as concorrências, né? Os concorrentes, porque isso pode realmente atrapalhar, né? Pode atrapalhar bastante. Com a gente já teve essa experiência, né? No lugar que a gente trabalhava em Santos, chegou a abrir uma brigaderia perto da onde a gente colocava a nossa bicicleta. Então a gente sentiu que deu uma atrapalhada, né? Mas a gente tinha chegado primeiro no caso, né? Mas aí depois abriu uma brigaderia. E bem ao lado da nossa bicicleta também abriu um comércio onde ele vendia vários tipos de doce e tinha muito chocolate também, né? Então chocolate industrializado mesmo, mas que atrapalhou também nas nossas vendas, né? Então a gente sentiu que esses dois comércios deu uma atrapalhada no nosso negócio, né? A gente vendia uma certa quantidade no começo e depois a gente viu que caiu bastante, né? Então pesquisem isso, né? Deem uma olhada na região, vejam quais são os seus concorrentes e se caso vocês tenham um lugar legal para colocar e mesmo assim tem concorrentes, é interessante vocês buscarem diferenciais, né? Então o que será que mesmo eles trabalhando com o mesmo doce que vocês, será que dá para vocês colocarem algo que seja diferente do deles? Não só questão de valores, mas assim, diferencial mesmo do produto, né? Então vocês podem se reinventar, podem trazer novidades para o lugar, mesmo tendo concorrentes, né? Mas é interessante que vocês não subestimem a concorrência do lugar. Outra coisa muito importante também é não investir em divulgação, né? Em marketing. Então as pessoas também acham que investir, né? Gastar dinheiro com marketing, com divulgação é ruim, né? E na verdade não, principalmente para quem está começando, é muito interessante que vocês divulguem, né? Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, mas não só as redes sociais, né? Não basta só as redes sociais, né? A gente precisa divulgar de outras formas também. Então caprichem também na divulgação do negócio, né? Mostrem para as pessoas que vocês estão ali, façam uma divulgação de inauguração talvez, alguma coisa que vocês possam fazer, mas divulguem, né? Não fiquem parados no tempo achando que só da sua bicicleta está parada no lugar ali, que as pessoas vão encontrar e vão indicar para outras e tudo mais. Não, é interessante também que vocês divulguem, né? As redes sociais, por exemplo, tem o tráfego pago, né, que pode ser feito também, então estudem sobre isso ou contratem alguém que faça esse trabalho, né, que é interessante também. Mantenham as redes sociais sempre atualizadas, com diferenciais, com coisas que vocês estão fazendo, talvez os bastidores, né, vocês mexendo com os doces, fabricando e assim por diante. Mas façam parcerias também com outras páginas, né, com canais também de YouTube, por exemplo. Então assim, dá para fazer muita coisa para divulgar o negócio, né? Então é muito importante também, muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? Simplesmente colocam a bicicleta no lugar e esperam os clientes chegarem, né? E pode ser muito pouco, né? E se você principalmente quer trabalhar com eventos, então é muito importante que você divulgue, né? Você mostre para as pessoas ali, para as agências, né? Para os clientes grandes, que vocês existem, que seria legal ter vocês nos eventos, né? Então caprichem nisso também, que é muito importante. Outro erro muito comum também que acontece é as pessoas não darem importância para os feedbacks dos clientes, né? Então isso é uma coisa que aconteceu muito com a gente, né?
clientes, principalmente no começo, a gente sem experiência, né? Então, clientes assim que já conheciam brigadeiros gourmets, né, sempre davam um toque, né? Eu lembro até hoje, por exemplo, de um cliente que a gente vendia brigadeiro de amêndoa. E a gente colocava a amêndoa crua mesmo, né, no brigadeiro. Ficava muito bom, inclusive. E aí eu lembro que um cliente chegou pra gente e falou assim, ó, vocês já tentaram dar uma tostada na amêndoa para poder colocar no brigadeiro? Vai ficar melhor, né? A gente fez o teste, deu muito certo e a gente nunca mais abriu mão disso, né? Então assim, os clientes geralmente, né, eles sempre dão assim algumas dicas, eles sempre falam alguma coisa, né? Até reclamações mesmo, né? E muitas vezes, principalmente se for reclamação, a gente acaba ficando chateado e não leva em conta, né? Mas é muito importante, porque pensem o seguinte, se um cliente teve coragem de chegar em vocês e falar, pode ser que muitos outros clientes pensam a mesma coisa, só que não tiveram coragem de falar. Então talvez aquele cliente ele esteja representando muitos outros, né? Então é muito importante que vocês deem atenção nisso. Então toda vez que um cliente falar qualquer coisa para vocês, levem em consideração, né? Levem em consideração o que o cliente está falando, porque ele teve coragem de dizer, né? Mas pode ser que muitos outros pensam a mesma coisa, mas não chegaram, não falaram nada, né? Então é um erro muito comum, né? As pessoas acham que o cliente é chato às vezes, falam, é o meu método de trabalhar, eu vou trabalhar assim, ponto final. Mas não. Dê importância pro que o cliente diz, né? Muitas vezes, óbvio, né? O cliente não sabe como funciona o negócio, ele vai falar alguma coisa e vocês vão ver que aquilo ali não é tão importante assim, né? Óbvio, né? Não é tudo que o cliente pedir que a gente vai fazer. Mas é importante vocês darem atenção, né? Darem atenção, porque isso vai fazer com que o seu negócio cresça, que o negócio fique mais encorpado e vocês vão fazendo ali os ajustes necessários para decolar o seu negócio. Então, pessoal, agora eu queria saber de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Comentem aí, né? Vamos trocar uma ideia aí, eu vou passando mais da experiência para vocês. Agradeço por ter assistido o vídeo, né? Não esqueça de se inscrever no canal, porque agora vai vir muito conteúdo bacana para vocês. E juntos aí a gente vai se ajudando, tá bom? Muito obrigado aí por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.